o que o Senhor tem falado. Que nós tenhamos a capacidade, Senhor, de entender todos os teus desígnios e propósitos. Que haja capacidade de perceber, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito e como o Senhor tem agido, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Guarda cada casa. Abençoe, Senhor, cada casa. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos. Aonde há enfermidade, nós pedimos a tua cura. Aonde há, Senhor, destruição, nós pedimos a tua shalom. Que o Senhor libere os recursos necessários e traga vida sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Só, somente. Nós vamos começar aqui a leitura, como nós falamos, né? 2 dias. Nós vamos nos debruçar sobre as Escrituras. 2 dias nós vamos ler um, um livro e na sexta-feira nós falamos acerca dos tempos, depois do Shabat e depois no domingo a gente vai para as proclamações e assim caminha a humanidade, né? Vamos lá. Vamos começar com a leitura dos escritos de Paulo, até porque foi o último personagem aí que a gente estava no livro, foi mencionado, e a gente então vai pegar os escritos de Paulo. Então a gente tem uma grande missão aí para a gente poder percorrer. Bem, vamos lá, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Então a gente tem vários livros aqui que se remete a Paulo, né? É, nós temos então a carta aos Romanos, temos 1ª e 2ª Coríntios, ou 1ª e 2ª carta aos Corintianos, né? Então, a gente tem ali a carta dada à igreja de Coríntios. Depois nós temos Gálatas, que é para a igreja ali em Gálatas. Depois nós temos a carta que foi entregue à igreja de Éfeso. Depois temos uma carta à igreja de Filipe, dos Filipenses. Depois dos Colossenses. E aí temos os Tessalonicenses, 1 e 2. E aí é interessante que depois nós temos 2 cartas endereçadas para pessoas. Olha que legal. Nós temos cartas que foram entregues à igreja, ou seja, a um contexto geral. Temos 2 cartas que foram entregues à pessoa, né? Que então nós temos a Timóteo, que era um filho espiritual do apóstolo Paulo. Depois nós temos uma carta endereçada a Tito, outra a Filemon. E aí nós aparentemente terminamos e cessamos aqui o escrito, ah, o escrito das Escrituras, ou do Paulo. Mas existe mais dois livros aqui que a gente pode até atribuir. Primeiro, Atos, né? Que era uma das viagens missionárias, então tinha um escriba ali, e você vai ver as viagens missionárias de Paulo, que apesar de ser Ato dos Apóstolos, mas você vai ver a viagem missionária de Paulo ali mais em ênfase. Então a gente vai ver mais a ênfase nas viagens de Paulo. E também nós temos o Evangelho de Lucas. Eu já disse isso daqui para você, e existe uma vertente que eu acho até legal, eu gosto de, de pensar nisso, que é chamado da hipótese das 4 fontes. Ou seja, primeiro se faz a, os escritos de Mateus, que foi a testemunha ocular ali
que estava caminhando com Jesus. Depois, como Paulo precisava ter uma carta, um escrito ali sobre a vida de Jesus, mas só poderia ter quem foi discípulo de Jesus, ou seja, só poderia expressar isso quem era discípulo de Jesus. Então Paulo faz o escrito, né? E Lucas que escreve, e eles apresenta a Pedro, que era uma das referências ali, e ele faz a comparação, ou seja, Mateus está escrito, Lucas está escrito, Mateus está escrito, Lucas está escrito e tal. E isso sai então o Evangelho de Pedro, que na verdade é o Evangelho de Marcos, que era um escriba de Pedro. Então nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Pedro, que é Marcos, temos o Evangelho de Paulo, que é Lucas, e temos o Evangelho de João, que aí é de João mesmo, e é um evangelho totalmente atípico, né? Assim, a vertente de João é totalmente diferente. Então a gente vai também ler o Evangelho de Lucas. E quando você pega ali, várias vezes o apóstolo Paulo fala assim, segundo o meu evangelho, né? Você fala, mas pai, evangelho de Paulo? Como assim, segundo o meu evangelho? E aí você vai ver que, na verdade, o evangelho de Lucas é uma apresentação do apóstolo Paulo. Foi uma pesquisa de Lucas, que era um discípulo do apóstolo Paulo, que estava ali mencionando e entregando ali a ele, né, esse material. Então, a gente tem aí também o Evangelho de Lucas ali, que é também atribuído, né, a umas. A gente pode atribuir ali a uma obra de Paulo. Mas vamos começar. Eu quero começar pelas cartas pessoais, né? Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para algumas pessoas. Então a gente vai pegar aí, começando por uma carta muito grande, que é Filemon. Não confunda Filemon com filé mignon. Então a gente vai ali. É isso. Tá. Eu vou trazer só uma breve introdução aqui, porque é muito interessante. Lembra que a gente falou que nós vamos ler agora as Escrituras com foco no autor? Ou seja, é óbvio que o autor das Escrituras é Deus e o Espírito Santo, né? Mas ah, o foco, assim, o que esse autor estava passando, ou qual é a circunstância que foi escrito esse, esse livro, que é muito bacana, porque a gente passa a ter uma concepção melhor por que está sendo escrito aquilo. Porque, de fato, a gente pensa assim, ah, o cara simplesmente estava ali, entrou num transe e começou a escrever. Não, irmão. Quando a gente vai para todos os escritos, tirando os livros da lei e a Torá, você vai ver que há uma circunstância de ou uma correção, ou uma exortação, ou uma motivação, ou seja, tinha algo acontecendo. E isso é muito bom. Por que que é bom? Porque isso também nos proporciona uma, é, é, uma, uma correção ou um momento que nós podemos atribuir isso a um momento que muitas vezes nós estamos passando também. Então a gente traz essa síntese, fala, cara, é, faz parte às vezes também daquilo que eu estou passando, ou daquilo que eu estou vivendo. Então entra, né? Tá cortando? Tá ruim a internet aí? Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Meu Deus do céu, tá ruim. Então, vamos tentar desruinar aqui.
E agora tá ruim? Tá melhor? Melhorou? Não melhorou? Tá, tá melhor? Melhor. Então vamos lá. O livro de Paulo a Filemon, ele foi escrito quando Paulo estava preso. E ele escreve, né, dando referência, olha que interessante. Ele estava escrevendo dando referência de um preso chamado Onésimo. E, olha aqui, tinha na verdade, se não falha a memória aqui, Filemon, ele era um senhor de, de, de terra, né? Era conhecido um senhor. E havia escravos. Ou seja, aqui a gente pega um negócio aqui, irmãos, que eu acho muito interessante. Quando a gente vai para o evangelho, a gente se sente o dono do mundo, né? Porque agora, se meu pai é o criador, meu irmão, eu sou o dono do mundo. E eu não quero mais, às vezes, estar em algumas posições. Não, meu irmão, isso daqui eu sou filho do rei. Agora não, isso aqui não compete mais a mim. E, na verdade, o apóstolo Paulo fala, meu irmão, se você foi chamado escravo, você vai permanecer escravo. Não estou dizendo escravo na parte espiritual ou na parte emocional. Eu estou dizendo na parte física mesmo. Se você é um escravo, você continua escravo servindo seu Senhor. Não pense que agora você é crente, agora você é o Senhor. Você vai inverter. Não, se o Senhor lá, que era o dono das terras, ele era o dono de tudo, agora ele não é crente, você é crente, agora inverte o papel. Não, agora você é o Senhor, ele é o escravo. Não, irmão. Você vai continuar servindo o teu Senhor como você estiver servindo ao Senhor. Ou seja, se você foi chamado ali trabalhando, continue trabalhando. Exatamente. Ou seja, meu irmão, não tente dar migué, porque tem isso daqui, né? Ah, eu sou CLT ali, e agora, meu irmão, eu sou crente, não, eu chego na hora que eu quiser, eu falto na hora que eu quiser, eu não chego na hora que eu quiser. Não, meu irmão, você vai cumprir certinho ali, você vai estar obedecendo certinho ali, você vai ser exemplar ali, você vai honrar o teu Senhor ali, teu patrão, você vai fazer tudo certinho. Não pense porque você é crente, você agora manda em tudo. Não, para com isso. Pelo contrário, agora você vai ter que ser o melhor funcionário. E Onésimo era um escravo que tinha fugido. E aí o apóstolo Paulo agora usa, né, dando uma carteirada aí, porque esse Onésimo, ele acho que foi parar na prisão junto com Paulo. E Paulo estava preso. E aí o cara se converte, né? E aí o apóstolo Paulo dá uma apresentação, né? E ele entrou, né? Então em contato com ele, convertido ao cristianismo pela pregação de Paulo na cadeia, por ser e esse cara pôs-se ao serviço de Paulo. Então, segundo a lei romana, o escravo teria que ser devolvido ao seu dono, e era um cristão da igreja de Colosso, que era, no caso, Filemon. Que também Filemon era amigo de Paulo. Então o apóstolo Paulo então vai devolver esse escravo. Você entendeu? Então, aqui é o contexto de Filemon. Então, o escrito de Filemon, ele é exatamente isso. Ou seja, o que acontece aqui é o apóstolo Paulo começa a receber os serviços de Filemon, creio que na cadeia, de Onésimo, e aí ele devolve esse escravo dizendo, olha, Filemon, receba ele aí, porque eu acho que ele ia sofrer um pouquinho por ter sido um fugitivo, mas Filemon era um cristão. E agora Onésimo, que era o escravo, também era um cristão. Então ele está dizendo, cara, receba esse cara aí, mas não receba como somente um escravo, né? Receba como um irmão. E aí desenvolve esse livro que é uma carta, né, na verdade, que é um capítulo só.
Então a gente vai ver o que Paulo dá, ou o que Paulo dá como referência, né, a esse homem. Vai lá. Filemon, capítulo 1. Verso 1 em diante. Nós vamos ver a saudação, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente já tem alguns pontos, né? Ele e Timóteo estavam juntos e Paulo, prisioneiro de Cristo, na verdade Paulo estava em uma prisão, pode ser domiciliar, não lembro se aqui era domiciliar ou uma prisão, prisão mesmo, porque Paulo passou um tempo numa prisão domiciliar, ou seja, ele passou preso em uma casa, né, ele não podia sair, privado, né, das suas liberdades, e depois ele foi mesmo para o cárcere mesmo, né, preso. Eu estou na versão normal primeiro. Como ele é pequenininho, a gente pode ler até depois na mensagem. E aí ele diz o seguinte, olha, ele e o irmão Tiago, ou ele e o irmão Timóteo, está é, é, entregando essa carta aí ao irmão Filemon, né, que era um colaborador, e também a irmã Áfia e a Arquipo, também ele era um mestre, né? Na verdade, a palavra Arquipo é mestre do cavalo. Ele também era um certo mestre em Colossos, ou seja, era um irmão também, que tinha a igreja na casa dele. Olha que interessante. Então ele coloca aqui Filemon, Af, Áfipo e a, como que é? Áfia. Gente, aqui a gente vai ver algumas cartas que você vai poder tirar muitos nomes para filhos. Pode pegar aí, vai anotando aí, que vai ser muito bom, né? Áfia, Arquipo, Filemon, então muitos nomes aí, muito legal. E ele escreve aí, né, dando saudação, graça e paz a vós outros, da parte do nosso Senhor, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma, para os netos, né, a gente vai entregando aqui, ele vai sempre tendo esse papel aqui dessa apresentação, ou seja, de quem está sendo endereçado. Depois, verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado pelo teu intermédio. Então, do 4 ao 7, o apóstolo Paulo agora vai falar do próprio Filemon. Ele fala, meu irmão, eu fico muito feliz por ver que você tem estado firme no Senhor e você é um que está aconselhando as pessoas e reanimando essas pessoas para que essas pessoas também encontrem no Senhor o conforto. Ou seja, ele era vamos dizer assim, um que cuidava da igreja. E o apóstolo Paulo falou: eu fico muito feliz por aquilo que você está fazendo, fico muito feliz, né, por essa eficiência da tua fé e o conhecimento que você que tem chegado a nós e a alegria, né, de ver como o coração dos santos tem sido acalentado aí pela tua, pelo teu ministério, por aquilo que você tem feito. E aí o apóstolo Paulo vem então no verso 8 até o verso 20 agora trazendo trazendo, eu vou dizer, uma intercessão. Né? Ele agora fala assim, agora, meu irmão, eu quero te pedir um negocinho. É, é bacana que ele vai dizendo, olha, fico muito feliz que você está fazendo tudo isso daí, né? Você, meu companheiro, mas eu quero te pedir um favorzinho, né? Se você puder fazer. E o favorzinho é, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém,
Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Depois, tá. A ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que, em teu lugar, me sirvas nas algemas que carrego, pois por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima o coração em Cristo. Agora, gente, essa carta é muito interessante, né? Agora o apóstolo Paulo, ele devolve, né? Ele diz assim, eu quero te pedir um favor, meu irmão. Um favorzinho. Né? Mas eu não quero fazer isso por obrigação. Eu não quero que você faça isso para comigo por obrigação. Eu quero que, na verdade, você receba esse irmão. Eu quero que você receba ele agora com um coração feliz. Né? Não por obrigação, mas eu quero que você receba de coração. E faz o seguinte, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. É bacana isso, né? Assim, coloca para mim, né? Cobra de mim isso daqui. E se, se ele te deve alguma coisa, eu quero te pagar. Mas eu poderia te ordená-lo a receber. Mas eu não quero que isso seja feito. Eu quero que você receba de coração, de alegria, né? Receba ele não mais como um escravo, mas receba ele como irmão, né? E uma palavra que o apóstolo Paulo usa, eu estou te devolvendo Onésimo, mas na verdade eu não estou te devolvendo Onésimo, eu estou te devolvendo o meu coração. Por quê? Porque ele é um filho meu aqui, que foi gerado em algemas, e o cara me serviu demais da conta. Então, eu devolvo ele a ti, mas eu devolvo ele, e ele leva o meu coração, leva o meu discipulado, ele leva aqui a comunhão, ele leva tudo que está aprendendo e eu devolvo a ti. Recebe ele, na verdade, quando você estiver recebendo ele, recebe ele como tivesse me recebendo. E aí, tipo assim, e aí, você pode fazer isso? Não, como negar um pedido desse? Eu dou risada porque como você nega um pedido desse? E aí você gera, na verdade, você gera como que eu posso dizer aqui? Uma pacificação, né? Porque de fato o cara era um fugitivo e se Filemon não fosse crente mesmo, daqueles crentes convertidos, porque tem aqueles crentes que dizem assim, eu batizei, mas minha mão não, né? Então, se ele fosse só aqueles crentes convertidos, né, mesmo, ele ia estar de boa, mas se ele fosse o crente convertido que tinha convertido, mas a mão não, o cara tava só esperando para o cara chegar e, e ser, como diz, pago aí, né? O dano que ele tinha feito, porque que ele não era um escravo. E aí o apóstolo Paulo então traz essa essa expressão, né, para que ele não seja punido e que ele não seja recebido com indiferença, mas que ele seja recebido agora com com muito amor. Veja só, vamos ler aqui a Bíblia a Mensagem, ver se tem alguma diferença aqui.
do 8 ao 20. Na verdade, do 8 ao 25 agora, né? Ele diz assim: é pensando nisso que vou te pedir um favor a você. Na condição de embaixador de Cristo e agora prisioneiro por causa dele, eu não hesitaria em ordenar, se fosse necessário. Mas prefiro fazer um pedido pessoal. Aqui na prisão, adotei um filho, digamos assim. E aí está ele, entregando pessoalmente esta carta, Onésimo. Antes ele era inútil para você, agora é útil para nós dois. Eu o estou enviando de volta a você, mas com isso me sinto como se tivesse amputado um braço. Eu queria mantê-lo aqui, enquanto você se esforça para ajudar a ir livre. E eu, aqui de dentro, preso por causa da mensagem. Mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, nem obrigá-lo a praticar uma boa ação sem estar disposto a praticá-la. Talvez tenha sido melhor que você o perdesse por um tempo. Você o está recuperando agora com uma vantagem, não como simples escravo, mas como verdadeiro irmão em Cristo. Foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Portanto, se você ainda me considera um companheiro, receba-o de volta como se estivesse recebendo a mim. Se ele estragou algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Esta é a minha assinatura pessoal, Paulo. Assim, assumo essa dívida. Não preciso lembrar que você me deve a vida. Preciso? Amigo, faça-me esse grande favor. Você fará isso para Cristo, mas também fará bem ao meu coração. Olha que interessante aqui, né? Cara, eu preciso lembrar que você me deve? Não, né? Então, tipo assim, então, se ele tá te devendo alguma coisa, cobra de mim. Imagina aqui a situação desse cara, né? E o próprio Onésimo tava entregando a cartinha para ele, né? Tipo assim, pam, pam, cheguei, né? Tipo assim, o cara chega é, é, de volta à casa do seu senhor, mas com uma cartinha de Paulo, ou seja, uma carta de recomendação, né? E aí o apóstolo Paulo tá ali dizendo, ó, cara, sabe assim, todas as coisas que eu fiz por ti, né? Aquilo tudo que a gente já passou, todo o bem que eu te fiz, então, se esse cara te estragou alguma coisa, faz o seguinte, bota na minha conta aí. Eu não preciso nem te lembrar de nada, né? Amigo, faça-me esse grande favor. Você fará isso para Cristo, mas também fará bem ao meu coração. Conheço você o bastante para saber que me atenderá. Imagino que fará ainda mais do que eu te pedi. A propósito, deixa um quarto preparado para mim. Por causa de suas orações, espero ser seu hóspede outra vez. Epáfras, anota mais um nome aí, meu companheiro de cela na causa de Cristo, manda saudações. Também meus colaboradores Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas. Tudo de bom para você da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tô cobrando nada, nada, você tá doido? Quem sou eu para te cobrar alguma coisa, né? Então veja só. Então a carta de Filemon, você vai ver que é uma carta pessoal, que ele está devolvendo um escravo que tinha fugido e que ele agora chega, né, de novo. E aí o apóstolo Paulo está trazendo algumas recomendações. Então aqui, essa carta de Filemon, ela é muito pessoal mesmo. Então, tem algo, a gente pode tirar coisas daqui, é óbvio que a gente pode tirar, né? A gente pode tirar o nível de misericórdia, ou seja, a gente pode entender os níveis de misericórdia que são colocados aí. Nós podemos entender aqui também, né, o apóstolo Paulo, a gente vê uma expressão um pouco mais profunda de Paulo, né? Porque você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, não, meu irmão, eu te ajudei muito, agora uma mão lava a outra, né? Então ajuda aí o meu irmão, que agora ele foi muito útil aqui, né? Exatamente, ele foi muito útil. Ou seja, ele foi útil para mim aqui. Ele era inútil para você aí.
Agora, ele é muito útil para nós dois. Olha a expressão. Ele era inútil para você e foi útil para mim. Mas agora eu devolvo dizendo o seguinte: ele é útil para nós dois, porque ele é um irmão. A gente aprende a cobrar dívida, né? Irmão, peraí, vamos lá, né? Vamos colocar os pontos aqui. Então, a gente precisa aqui entender que tem momentos, olha interessante, que tem momentos, irmãos, que algumas lembranças, olha que alguns memoriais precisa ser recordado. Por quê? Porque, de fato, Onésimo não voltaria mais para casa de, de Filemon, porque era uma casa de escravidão, né? E Filemon era um crente e tinha, né, os seus escravos ainda, assim dizendo. Mas, de fato, Onésimo agora, ele passa de escravo para irmão. Então, ele volta numa posição um pouco mais elevada, né, assim, na casa do seu senhor. E eu não vou dizer que deve ter sido bem recebido, até por depois de uma recomendação dessa, né? E o apóstolo Paulo, ainda ele nem diz, olha, eu sei que você não vai receber como eu estou te pedindo. Eu sei que você vai receber melhor do que eu estou te pedindo. E prepara aí um quartinho para mim, que eu quero voltar, porque eu sei que a oração de vocês vão ser respondida. Então assim termina, né, a carta aqui de, de Paulo a Filemon, que era um senhor um senhor de terras, né? Ou seja, ele tinha aí, pode ser terras, não sei, ou comércio, não sei. Ele era um cara que tinha seus escravos e está trazendo, então, uma recomendação para que volte de novo esse escravo, não mais como escravo, mas sim como um irmão. Bem, uma carta bem pequenininha, mas que ela é bem bacana. Então, vamos para mais uma aqui, pequenininha, que é a carta a Tito. Veja só, mais uma carta pessoal. Então a gente vê mais uma carta, né, pessoal ali que foi eh, escrita e a gente vai ver que essa carta a Tito ele está enfatizando. Tito era um líder da igreja também. Então a gente tem cartas que são escritas para a igreja. Até agora é só Filemão. Cartas que foram escritas à igreja e temos cartas que foram escritas aos líderes da igreja. Por exemplo, Filemão era um líder. Nós vamos ver, parece ser um líder, né? Ou ele, ou a Áfia, Tipas, eles tinham igreja na casa, né? Então tinha uma igreja aí que estava na casa. E agora, Tito era um líder de igreja, era um dos líderes, né? E as igrejas ali estavam na casa deles, que é muito interessante a gente ver, né? Igrejas que se reuniam nas casas. E peraí, abrir aqui o meu Tito. E agora nós vamos ver a carta a Tito, né? Então, a mensagem ali para Tito, ele é uma mensagem que ele traz como manter a ordem na igreja. Então, veja, a maioria dessas cartas, agora de Paulo, isso daqui para mim é muito interessante, que nós vamos ver princípios de Deus ou princípios estabelecidos na comunhão
da igreja. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses aqui, porque tirando os 4 evangelhos e Apocalipse, nós vamos ver todas as cartas que nós temos a vida da igreja. Por isso que nós resumimos e presumimos que a vida cristã se resume na vida da igreja. Você entendeu? Por quê? Porque, de fato, os escritos que nós temos do Novo Testamento era só para resolver panes. A maioria dos escritos do Novo Testamento é resolução de pane, gente. Porque era tipo assim, é, é, como que seria na linguagem de hoje? É o pastor que está ali, foi viajar e a igreja começou a dar problema. E o cara tinha que mandar e-mail, mensagem, fazer ligação de vídeo. Falou, meu irmão, peraí, vamos, reúne aqui, o que está acontecendo aí? Só foi eu virar as costas, né? Então era mais ou menos assim, porque o apóstolo Paulo vinha ali, pregava, estabelecia a igreja, e ele saía. Ele ia para os outros lugares. E aí o que acontecia, meu irmão? O pau quebrava nas igrejas, né? E aí o apóstolo Paulo tinha que ficar escrevendo. Falou, meu irmão, olha, pega isso daqui, faz desse jeito. Então tinha cartas que o apóstolo Paulo escrevia para a própria igreja e tinha cartas que o apóstolo Paulo escrevia ao líder da igreja. Dizendo, cara, faz desse jeito, meu irmão, faz daquele jeito. Então era mais ou menos isso. Então, deixa eu te falar, quem é pastor aqui não se sinta privilegiado de ter problema na igreja, né? Desde o começo foi assim. Sempre vai ter as suas picuinhas, sempre vai ter os seus problemas, sempre vai ter as suas, as suas desavenças. E essas cartas nos vai dar alguns princípios de aconselhamento. Isso daqui é legal. Como proceder em casos dentro da igreja. Agora, de fato, se você quer conhecer, né, aí a gente entra, conhecer as doutrinas, nós vamos ter que ir para a lei do Senhor. Porque o que eles estão expressando aqui é mediante a lei do Senhor, ou seja, como que se dá a aplicação da lei do Senhor. Então veja, o apóstolo Paulo, um erudito das Escrituras, um mestre da Torá, ele tinha aqui todos os fundamentos. E o que acontece? Agora você está vendo a aplicação prática disso no dia a dia da igreja. Então, como proceder de um jeito, como proceder do outro. Aí vem os ensinos que Jesus entregou ali, os ensinos que ele tinha. Então, você vai ver muitas vezes ele dizendo: "Ó, assim diz o Senhor. Não, assim não diz o Senhor, assim diz eu, né? Ou seja, aqui o Senhor não está dizendo, aqui é eu que estou dizendo. Aqui a gente já está dizendo como costume da igreja. Então você vai vendo muitas coisas como é a aplicação prática da vida do pastoreio. Então é bem interessante que nessas cartas de Paulo você vai ter como ser tipo assim, a visão de você como um discípulo e a visão de você como um pastor. Ou seja, como agir como irmão, como agir como um líder. Então você tem algumas implicações. E aqui a gente vai ver uma delas no livro de Tito, né? Porque Tito agora ele traz uma dessas expressões. Então é uma carta, né, do apóstolo Paulo, é, com Timóteo, que você vê que também está muito ali, né? Então ele contém inúmeros conselhos do apóstolo Paulo para líderes da igreja ou para os que tomavam conta, né? Então você vai ver isso. Então ele é escrito e endereçado a Tito, Paulo, que era o responsável ali, né, da igreja, porque ele foi um plantador de igreja, e ele estava ali resolvendo algumas panes, né, algumas panes ali que estavam dentro da igreja. Então, quando a gente pega Timóteo e Tito, ele meio que se completa, eles estavam juntos. E só mais uma expressão que estava em Filemon, que eu acho interessante, que ele diz assim, olha, essa carta eu escrevi de próprio punho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não escrevia, gente. O apóstolo Paulo tinha um escriba. Então o apóstolo Paulo falava, o cara escrevia, e você vê a importância que o apóstolo Paulo tinha dado à carta endereçada a Filemon. Porque ele falou, cara, essa carta aqui eu estou escrevendo de próprio punho. Então não era hábito do apóstolo Paulo. Você vai ver, a gente vai ler, tem coisas que o apóstolo Paulo fala assim, ó, essa saudação é de próprio punho. Então a carta todinha é redigida por Lucas, na sua grande maioria. Lucas está ali escrevendo, e o apóstolo Paulo só escrevia a saudação final.
Ó, essa saudação é de próprio punho. Ó, esse amém aqui fui eu que escrevi. Ou seja, então a gente vai ver que em muitos casos o apóstolo Paulo não escrevia, ele não tinha o hábito da escrita, né? Ele não tinha, ele tinha um escriba ali que fazia isso para ele. Mas tem momentos que ele mesmo escreve. E aí a gente mais uma vez fala a importância que o apóstolo Paulo estava dando a Onésimo, porque aquela escrita todinha foi de próprio punho, ele mesmo que escreveu a carta, né? Então, era de fato algo importante. E um outro ponto aqui, irmãos, que eu também menciono com vocês. Veja, você acha, você acha, deixa eu dizer de novo, você acha que era barato escrever uma carta? Meu irmão, era a coisa mais cara que tinha. Primeiro, você ter um escriba. Segundo, você ter papel, porque o papel era caríssimo na época. Os papiros eram caríssimos na época. Então aqui a gente já tem uma menção aqui. é, Jesus, vou dizer que praticamente teve, né? Teve os apóstolos que escreviam para ele ali, né? Veja só, o que nós temos que entender aqui é, primeiro, nem todo mundo sabia ler e escrever. Segundo, era caríssimo demais, caríssimo, você ter um papel. Então aqui é, é, como que eu posso dizer? Você vê que o apóstolo Paulo era um cara que tinha uma economia um pouco forte também. Porque ele foi o cara que mais escreveu. Mas a gente fala assim, nossa, porque era o cara mais inteligente. Nem sempre, irmão. Porque, de fato, deixar um escrito e endereçar principalmente uma carta pessoal, isso daqui o cara tinha que ter um pouco de. E outra, o correio. Porque não era correio que você fazia postagem, era como diz, o correspondente. Ou seja, você pagava ali, e aí vem até uma característica, né, que começa o selo. Uma vez um cara do Correio falou algo interessante, que até a gente pega essa questão do selar, ou seja, a questão do selo, não sei se você já reparou, você vai estar lá, aí deu R$ 30,05, o cara vai colocar um selo que corresponde a R$ 30,05, aí bota um selo de 10, bota um selo de 5, bota um selo de tanto, bota um selo. Aí você fica, mas pra que isso, né? Só colocar lá, pago, né? Não, ele tem que colocar um selo que corresponde ao valor que você pagou. Por quê? Porque o selo é a característica de, liberdade, não, de liberar, ou seja, está liberado o trânsito postal. Porque acontecia o quê? Imagine, eu para vocês aí, eu vou mandar uma carta para vocês. Aí eu dou a carta na mão do correspondente. Eu falo, não, não, ele vai pagar lá. Né? Aí chega lá e fala, não, pô, era para ter recebido do outro lá. Ou seja, o cara fez o serviço, ninguém pagou e o cara ficou vendo navios, né? Então, de fato, o selo é a garantia de pagamento. Ou seja, quando uma carta está selada, ela pode transitar nas vias postais liberado, ou seja, está liberado para transitar nas vias postais, porque está pago, foi pago. Então está selado, foi pago. Entendeu? Então, quando a gente vê essa questão, para você ter papel, para você ter um escriba, para você ter canetas, tintas, para você ter um correspondente que vá fazer isso, gente, é caríssimo, era exorbitante. Então a gente já vê aí que também é a expressão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se você parar para pensar aí, foi um dos apóstolos mais influentes, mas o cara também era um comerciante. Né? Ele fala várias vezes isso, né? De dia eu construo as minhas tendas e de noite eu prego o evangelho. Então ele tinha essa característica de também prover e também, né, o provimento da igreja para com ele, porque ele era, vou dizer assim, o pai de um monte de igreja, né, que tinha aí, ele tinha que vieram dele, né? Então, querendo ou não, havia as contribuições também que a igreja fazia a ele.
Então ele é um cara economicamente bem mais abastado do que muitos dos outros apóstolos, e por isso, logo, ele foi um dos caras também que mais escreveu e deixou escritos, né? Deixou material para nós. Se a gente vai ver, poucos dos apóstolos deixaram para nós algum tipo de escrito, não é verdade? Então, eram 12 apóstolos. Dos 12 a gente tem o quê? Mateus, João, Tiago, Judas e Pedro. Não temos mais. Ou seja, se você pegar dos 12 ali, tirando o Judas Iscariote, que morreu, então sobrava 11, então nós vamos ver aí que 6 dos apóstolos a gente não tem nenhum escrito canônico que a gente possa colocar. Tem alguns evangelhos de alguns que se perderam ou não colocaram por N motivos, mas de fato, né, as escritas mais relevantes que nós temos são de 5 apóstolos. E aí você vai ver que tem uns que é bem curto. E o apóstolo Paulo tem uma vasta gama aí de escritos, né? Então vamos lá. Tito. Eu vou ler na Bíblia a mensagem e qualquer coisinha depois a gente volta para a tradução mais comum. Não, Mateus foi discípulo. Foi um apóstolo, né? Vamos lá. Tito do 1 ao 4. Eu, Paulo, sou escravo de Deus e agente de Cristo para a promoção da fé entre o povo escolhido de Deus. Apresento a mensagem de maneira precisa e explicando como viver de acordo com ela. Meu propósito é promover a esperança, apontando o caminho para a vida sem fim. Essa é a vida que Deus prometeu há muito tempo. E Ele não quebra suas promessas. Quando chegou o tempo, Ele trouxe a verdade a público. Foi em, fui encarregado de proclamar a mensagem por ordem do nosso Senhor, por nosso Salvador, o próprio Deus. Prezado Tito, filho legítimo na fé, receba tudo que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Salvador, concede a você. É muito interessante aqui, eu vou só abrir um parênteses aqui. Veja só, tem uma linha agora, né, de pessoas que se feriram, e eles colocam isso, né? Ah, esse negócio de paternidade não existe, né? A Bíblia diz a ninguém chamais de pai. Porque, na verdade, foram pessoas que foram feridas ou estão feridas por algum motivo, né? Mas, de fato, veja que em todas essas cartas, o apóstolo Paulo usa uma mesma expressão: meus filhos, né? Meus filhos, ou seja, meu filho legítimo na fé. Né? Você vai ver o apóstolo Pedro fazendo isso, você vai ver o apóstolo João fazendo isso. Olha, meu filho, isso aqui é meu filho. Então, de fato, meu irmão, a expressão que Jesus diz, ninguém chamais de pais, não tem nada a ver com essa questão que muitas vezes nós colocamos, né, como uma paternidade. Ou seja, alguém que é um mentor, que tem atribuído e gerado em outro uma mensagem, um propósito. Então, essa questão de, não posso chamar ninguém de pai, isso depois você vai ver dentro das Escrituras um monte de apóstolos chamando os seus discípulos de filhos, né? Vamos lá. Agora terminando o capítulo 1, do verso 5 até o verso 9, ou até o verso 16. Deixei vocês em Creta para que terminasse o trabalho que comecei. Nomei líderes em cada cidade de acordo com minhas instruções. Durante o processo de seleção, pergunte: este homem tem boa reputação? É fiel à esposa? Seus filhos são cristãos e o respeita? Fica longe de confusão? É importante que um líder da igreja responsável pelos assuntos na casa de Deus seja visto não como um controlador e de pavio curto, nem como beberrão, valentão ou ambicioso. Ele deve ser hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio,
e ter uma boa compreensão da mensagem. Sabemos como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento ou para calar os que fizerem oposição. Há muitos rebeldes por aí, com discursos confusos, ilusórios e nocivos. Os que cresceram como religiosos e que deveriam conhecer melhor a verdade são os piores. Eles precisam ser silenciados. Então, estão perturbando famílias inteiras com o seu ensinamento. E tudo por causa de dinheiro. Um dos profetas deles se expressou muito bem quando disse: os cretenses são mentirosos desde o ventre materno, cães que uivam, ventres preguiçosos. Ele, sem dúvida, falou a verdade. Não deixe passar em branco. Faça-os parar com essa conversa doentia de regras judaicas, para que possam recuperar uma fé robusta. Tudo é puro para quem tem a mente pura. Nada é puro para os descrentes de mente suja. Eles deixam suas pegadas de lama em cada pensamento e ação. Dizem que conhecem Deus, mas suas ações falam mais alta que suas palavras. Não passam de bajuladores, desobedientes e inúteis. Pesado, né? Vamos lá agora para a versão normal. Ele diz assim: por essa causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constitui presbíteros, conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. De tal testemunho é exato. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviando-se da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para a boa obra. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele está primeiro falando assim, olha, levante líderes para as igrejas. Ele está dando uma incumbência aqui para Tito e ele usa a palavra presbíteros. Né? Por que presbíteros? Presbíteros, queridos, eles os maduros. Ele vem da palavra presbúteros, né, que são os maduros, os líderes avançados do povo, pessoas amadurecidas. Por exemplo, o próprio apóstolo Pedro era considerado como um presbítero. E em muitos casos ele se denomina como um presbítero. Por quê? Tinha os pastores, e os presbíteros seriam os pastores mais velhos, aqueles que tinham qualidade de aconselhar, pessoas vividas, pessoas maduras, e nem só por idade, mas por madurez mesmo de sabedoria, pessoas sábias que tinham uma palavra de ensino para as pessoas.
E agora, olha que interessante. Ele fala assim, pegue agora e, e levante líderes para a igreja. Mas eu vou te ensinar uma coisa. Eu sei que muita gente quer trabalhar. Eu sei que muita gente quer se dispor para o evangelho. Isso é legal. Mas, irmão, não, não se permita pegar somente os que querem. Entendeu aqui o que eu estou dizendo? Não vá somente para os que querem. A gente tem esse hábito. Mas o irmão é tão esforçado, gente. Ele é tão esforçado. E aí a gente vai vendo grandes problemas que nós vamos ter no meio da igreja. A gente pega os esforçados, né? Eu vou dizer como diria um profeta, né? Ele é gente boa. Gente, não existe o ministério gente boa. Ó, e Deus levantou um para apóstolo, outros para profeta, outros para pastores, outros para evangelista, né? Para pastores, mestres e gente boa. Não tem isso na Bíblia. Você entendeu? Não tem um ministério do gente boa. O gente boa vai definir nas suas atitudes. E aí ele dá critérios para que isso possa ser estabelecido. Infelizmente, hoje, ministério ela é uma recompensa que entregamos para alguém. E não é assim. Você entendeu? A gente tem assim, o irmão ele serviu a gente bem, o irmão tem feito isso, o irmão tem feito aquilo, então a gente vai recompensá-lo, vamos te ungir, né? Vamos te reconhecer. E nem sempre, irmãos, nem sempre nós vamos reconhecer quem é bacana para nós. Nem sempre vamos reconhecer aqueles que estão muitas vezes perto. Não podemos reconhecer só porque está perto. Nós temos que reconhecer também pelas qualidades que são indispensáveis para a vida cotidiana de um líder. Né? Tem algumas coisas que o apóstolo Paulo fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, siga um critério. Primeiro critério, vamos lá. Primeiro critério que essa pessoa tem que ter. Gente, alguém que não tem ficha suja. Ficha suja, o que eu estou dizendo é alguém que não seja uma pessoa que, que o povo não gosta dele. Você entendeu? Vamos lá. Eu sempre digo isso daqui, né? Principalmente quando a gente vai para o Ministério de Libertação. Aí o apóstolo Paulo fala assim: ó, viva como que digno do ministério que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu quero ser libertador. Tá bom. Mas o irmão, ele entrou na igreja. Aí depois de 3 anos ele quer ser libertador. Mas do 1 ao 3, ele foi o maior fofoqueiro da igreja. Irmão, como que a gente vai atribuir esse irmão ser libertador? Quem que vai confiar contar os pecados para ele? Ninguém, meu irmão. Ou seja, não adianta o irmão agora ser gente boa. Pô, meu irmão, tipo assim, a tua reputação precede, cara. Todo mundo fala que você é fofoqueiro. Você não aguenta. Você ouviu um negócio, você não aguenta, né? Você vai lá e fala. E aí, como que a gente vai confiar em você? Não tem como. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter um conceito bom, você precisa ter uma boa fama, que a gente fala. É óbvio que, eu vou dizer assim, é óbvio que aqueles que começam a pregar certos tipos de coisa vai sim levar uma má fama, né? Mas o que eu estou dizendo aqui não é uma má fama porque fui perseguido pelo evangelho, porque assim também o apóstolo Paulo tinha uma má fama. Mas o que eu estou dizendo de uma boa fama de uma questão moral. Fala, meu irmão, você pode falar da minha pregação, você pode falar, mas você não pode falar da minha moral, né? Uma pessoa moralmente irrepreensível. Em que sentido? Cara, você não vê escândalos. Né? A pessoa não está envolvida em escândalos. A pessoa tá sempre envolvida em um escândalo. Todo problema, a pessoa está lá. Graças a Deus, a gente não vê isso daqui no nosso grupo, no nosso meio, graças a Deus. Mas sabe aquelas pessoas que, assim, teve um problema na igreja, o nome dela está lá. Teve não sei o quê, o nome dela, fala, meu Deus do céu, você não perde um, irmão. Né? Teve um problema, tá lá você também, você não perde um. Ou seja, que esse irmão, ele tem uma boa fama no sentido moralmente dizendo, que seja alguém
e que seja irrepreensível aqui. E essa palavra irrepreensível é que cara, que o mundo não venha dizer, olha lá, ó, diz que é pastor, mas tá lá no boteco, tava lá no bar do bigode, no bailão do bigode ali, semana passada, né? Ou seja, o cara tava lá, no forró do bigode. Ou seja, irmão, que, que característica essa pessoa vai ter para falar da verdade? Dois, que ele seja marido de uma só mulher, que não seja uma pessoa que tenha escândalos sexuais, né? Aí você vai atribuir a uma pessoa profana, impura, imunda, estou dizendo espiritualmente, né, dizendo no sentido sexual, pornográfica, adúltera. Ué, como que eu vou conseguir ter uma liderança que ele tem um problema seríssimo nessa área? Ah, mas Deus usa apóstolo. Olha a situação. Uma vez a gente estava em uma situação assim, né? De. Não, o presbítero é o líder maduro. São os mais maduros, né? De uma igreja. É, era um pastor que ele abusou de todas as adolescentes da igreja. Todas. Ele abusou de todas as adolescentes da igreja. E a liderança sabia. E daí foi até caso de polícia, passou no jornal, tudo. Assim, o caso, não isso que eu vou dizer, mas o caso dele. É, sabe que a liderança sabia e falava? Não, mas a gente sabe que ele tem esse desvio, mas, cara, quando ele sobe no altar, Deus usa tanto ele. Irmão, é como que Deus usa ele? Gente, como? Assim, como? Então, o apóstolo Paulo estava dando uma filtrada e dizendo depois, olha, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem insubordinados. É óbvio, irmão, que hoje há uma complicação naquilo que nós vivemos, até na nossa cultura, mas é, uma das coisas que a gente tem que entender também é, peraí, os nossos filhos conseguem acreditar no evangelho que nós vivemos? Entendeu? Aqui é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu entendo hoje. É óbvio que a gente fala assim, os filhos crentes. Ah, mas apóstolo, então se eu não tenho filho crente, eu não posso ser pastor? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é, irmão, será que os meus filhos conseguem acreditar no evangelho que eu prego? É isso que eu estou dizendo. Você entendeu? Será que o evangelho que eu prego, meus filhos creem nele? Porque às vezes meus filhos não podem estar. Amém. A Sara tá no Japão, viu, gente? Quando ela fala assim, vou dormir, eu falo, meu Deus, Sara, né? A gente tá aqui acordando, né? Que tá no Japão. Deus abençoe. Então, veja só, será que é, a gente pode, os nossos filhos às vezes não vai querer seguir o evangelho, mas eles não vão poder dizer, isso que você prega é mentira. É mentira porque nem você vive, entendeu? Em muitos casos a gente vê isso. Na verdade, quando você vai ver para a maioria dos desviados e até moradores de rua, você vê que era filho de crente, que dizia, cara, a única coisa que eu não queria é ser crente, igual meu pai, igual minha mãe, né? Ou seja, será que os nossos filhos conseguem ver o evangelho que vivemos? Entendeu? Então, às vezes, não estão seguindo por falar, cara, eu não estou conseguindo, mas eu sei que aquilo é verdade. Eu sei que esse Deus que meus pais vivem é verdade. Mas o fato é que às vezes eles olham e dizem, meu irmão, isso é tudo mentira. Porque se fosse bom, vocês não eram quem eram. Você entendeu? Então, puxa uma responsabilidade aqui. Outro, que não sejam arrogantes, que não sejam irascível, que não seja beberrão. Imagina, todo dia tem que buscar o pastor no boteco, né? O pastor lá tá trocando Jesus por Genésio, né? Tá trocando os passos. Cara, que situação é essa?
que não seja violento nem cobiçoso, né? Aí a pastora todo dia chega com o olho roxo, que caiu da escada, né? Ah, mas quem que foi? Eu caí da escada. Não, é o cara que tava batendo. Hoje é o inverso, né? E chega o pastor com o olho roxo, né? Fala, o que foi? Não, eu caí da escada, né? Mas você nem escada tem em casa. Não, é porque... né? Aí foi ver, foi a pastora que deu uns 3 socos nele, né? Então veja só, que não sejamos nessa questão iracundos, mas aí entra um outro ponto. Que outro ponto? O outro ponto é, então a gente tem que ser zen. Aí você já vai, na subsequência, o apóstolo Paulo falando, peraí, tem uma galerinha que está entrando no meio da igreja, trazendo desordem na igreja. Meu irmão, faz esse povo calar. Cala esse povo. Repreenda esse povo. Então, não ser iracundo e não ser violento não significa que você tem que ser passivo. Você entendeu? Não significa que você tem que ser passivo, dizendo, olha, não, mas tem que fazer, porque a gente não pode correr, não pode ser violento. Não, não, irmão. Ele está dizendo, cara, veja só, tem uma galera que está colocando em desordem a igreja. E aí, mais uma vez, eu vou dizer aqui para a gente terminar, meus irmãos, sabe essa onda judaizante que está entrando na igreja hoje, né? Aquela coisa toda que a gente já falando, que vai entrando na cabala, isso aqui é desde o tempo antigo, não é novo isso. E a galera vem entrando para dentro da igreja, colocando desordem dentro da igreja. Como a gente fala, voltar para os princípios bíblicos é bênção, mas estabelecer sofismas, isso é confusão no meio da igreja. E o apóstolo Paulo falou: tem uma galera que está colocando tudo em confusão. Para esse povo. Repreenda esse povo. Né? Não deixe que isso aconteça. Porque, irmãos, de fato, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Quem é pastor, o papel é colocar ordem na situação. Para que tudo caminhe em ordem. Porque não adianta as coisas estarem em desordem. Então, o ser violento aqui é no sentido de violento mesmo, né? Pô, você tem um pastor que está sempre caindo na porrada com um, caindo na porrada com o outro, está sempre no escândalo. Não, não é assim. Que o cara seja, nesse sentido, controlado, né? Que saiba evitar, mas em relação à igreja, meu irmão, não deixa virar bagunça, não. Repreenda alguns. Cale algumas doutrinas que estão sendo colocadas. Dê fim a algumas coisas que estão sendo aí propagadas no meio da igreja. E infelizmente, até hoje, né, a gente tem essas questões aí, né, no meio da igreja, que a gente tem que parar. Coisas que a gente tem que expor. Olha que interessante, né? O que que Paulo está fazendo? Está expondo. Está expondo situações. Paulo está expondo situações dizendo, meu irmão, para com isso. Expõe essas heresias no meio da igreja, expõe essas situações aqui e pare isso no meio da igreja. Isso não prossiga. Porque realmente, irmãos, a missão apostólica é exatamente isso. O que que é um apóstolo? Você pensa que apóstolo é aquele que cresce a igreja? Aquele... Não, é aquele que fica vendo como as igrejas estão caminhando. Se está entrando fermento no meio da igreja ou se a boa doutrina de Cristo está sendo preservada. Essa é a missão apostólica. Só isso. Saiu disso, irmão. É, fora disso já é conversa. Bem? Então a gente precisa estar ali bem. Aí é um outro caso. Né? Hoje, dentro da igreja, todos nós é judaizantes. Né? As pessoas vão nos olhar como judaizantes. Mas é porque pessoas que vivem um extremo, ou seja, vivem em Roma, né, na cultura de Roma. Então, tudo aquilo que nós remetemos à visão hebraica da fé, eles vão entender como judaizantes. Mas aqueles que realmente vivem sabem o que é o judaísmo e o que é princípios da Bíblia. O judaísmo é uma religião. Então, eles têm como o cristianismo, quando a gente fala assim, o cristianismo que se tornou uma religião, né, vamos colocar lá todas as questões é, é, da igreja, os dogmas da igreja. Isso virou uma religião.
Então tem lá fazer isso, não fazer isso, que já é dogma da igreja. Não tem na Bíblia. É dogma de interpretação. Então a gente vai interpretando e deixando ali. Então isso daqui também é uma religião, como o judaísmo. É aquilo que pegaram das escrituras, colocaram os seus costumes e os seus hábitos, seus dogmas, se tornou uma religião. Então nós não seguimos os dogmas nem de Roma e nem judaica. O que nós tentamos entender é as questões bíblicas, ou seja, o que que a Bíblia por o todo está dizendo, né? Qual é a ótica da Bíblia? Porque nós queremos que a Bíblia ela é inteira e toda inspirada e apta para nos ensinar. Bem? Mas paramos aqui nesse primeiro capítulo de Tito. É, uma pergunta que surgiu aqui, né? Como ovelha, se vemos questões para denunciar vindo da liderança, o que fazer? Vai para a internet, brincadeira, gente. É, veja só, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente vai fazer? Nesse caso, se há muitas questões que nós colocamos de questões morais, no sentido de pecados, essas coisas, bom, o que eu aconselho é chegar na liderança, né? Na liderança, eu, pastor, aí, tô sabendo disso daqui e tal, mas se a pessoa tem influência. Se não tem influência, irmão, e se essa pessoa tem uma cobertura, alguma coisa, é orar para que alguma coisa seja revelada. Mas se é inconcebível, eu vou dizer, tá, por que permanecer em um lugar onde realmente o pecado está, pecado mesmo está sendo gerado, né? Então, é nesse sentido. Mas, de fato, se é coisas que a gente vê como coisas erradas, mas em relação doutrinária, aí é mais questão doutrinária mesmo, né? Que não envolve pecado, porque, exemplo, quando a gente fala assim, vê coisa errada, a pessoa, eu estou dizendo porque já recebi isso, né? A pessoa celebra Dia das Mães, apóstolo. A igreja está errada. Não, aí é cultura, entendeu? Aí eu não vejo um erro que desvia o povo para o inferno. Agora, a gente tem um entendimento. A gente tem um entendimento que eu prefiro celebrar as festas bíblicas por obediência e deixar as festas pagãs por obediência. Mas a igreja que celebra, ela está indo para o inferno? Eu não vejo, eu não consigo ver isso, né? A gente acabou até de ler o livro do, do Rick Joyner que ele falava, né? Que muitas vezes a gente despreza o que está no topo da montanha, que são aqueles que a gente considera como as pessoas só da salvação, mas os caras têm um papel importantíssimo no reino, né? Eles são ali os que estão segurando muitas coisas. Agora, aqueles que estão tendo um entendimento maior, é aquilo que a gente vai trabalhando para chamar. Mas agora, se é pecado, complicado. É o que eu digo o seguinte, a pessoa fala, vai chegando Natal, né? A gente tá perto aí, vai chegando Natal, o que que eu faço? Irmão, eu não faço em casa, mas se a família chamou, tal, cara, eu não tenho problema de ir, né? Eu não vou fantasiado de Papai Noel, né? Não vou disso tudo, mas eu vou perder às vezes, porque aí eu tô lidando com o ímpio. Eu já cheguei em momento, falei, posso estar na cidade, tô, vem cá, cara, a gente já tá no Réveillon aqui. Eu falei, mano, não, eu quero que você venha. Bora, vamos lá. Você entendeu? Agora, eu não creio nisso. Eu não faço isso com a minha igreja. Eu não creio, não creio. E não incentivo ninguém a fazer. Mas agora, se eu preciso estar num lugar, né, se reveste, entra, aí, de boa. Porque senão se torna chato. Porque senão se torna chato conviver com certa gente, né? Aí eu creio que aí a gente. Aí vira o campo do judaico, né? Não sei. Isso daqui eu não posso. Eu não posso tocar nisso. Isso daqui. Entendeu? Então, já teve muitos. Não, já teve casos. Eu vou dizer assim, hoje eu não como algumas coisas, não como carne de porco. Mas já chegou o caso, a pessoa veio com o negócio, eu posso, fiz pro senhor, tum. Olhei, falei, meu irmão, você acha que eu vou comer? Vou comer ali, de boa. Eu não como. Agora, a pessoa não sabia que eu não comia. A pessoa não sabia que eu tinha esse hábito. E aí eu falo, não, irmão, pelo amor de Deus, tira esse satanás daqui. Não.
Cara, é uma opção minha. Você entendeu? Quem come vai para o inferno de jeito nenhum. Agora, eu prefiro não comer, então. Mas se eu não tenho opção, eu como tudo que está na mesa. Se eu não tenho opção. Agora, se eu tivesse opção, aí não, deixa aqui, disfarce e vou. Senão fica muito chato. E eu creio que essa não é a nossa missão, ser chato, né? Apesar que a gente é chato, né? Mas não é a nossa opção, né? Amém? Não sei se eu consegui responder aqui. Mas a gente então amanhã termina, né? Disfarça, né? A gente termina aí a nossa leitura de Tito. Bem, então a gente já, esses dois nessa semana, pegamos aí 2 livros. Bem, Deus abençoe, fiquem com Deus. E uma das mensagens, né, até copio aqui, medite nela hoje. A palavra é: todas as coisas são puras para os que são puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Bem? Porque tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Que a gente possa estar sendo purificados aí pela palavra. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. Shalom, shalom.